Para propormos ações, primeiramente, como a gente já falou, nós temos que fazer o diagnóstico. Feito esse diagnóstico, já vimos que a unidade de saúde ela tem como a doença crônica e a diabetes mellitus um problema de saúde pública para aquela região. É possível planejar tendo conhecimento das informações. O sucesso de todo e qualquer planejamento mantém relação direta com a qualidade dessa informação. Dispõe-se de uma série de indicadores e técnicas que permitem estimar a quantidade de consultas, procedimentos, internações, exames, demandas do sistema de saúde para aquele território. Calcular a capacidade instalada necessária para o serviço. Porque se não planejarmos, podemos cometer o erro de não conseguirmos dar conta dessa necessidade. Permite um planejamento adequado dimensionar a capacidade instalada atual. E esses dados dão suporte à análise da adequação do sistema às necessidades da população. São processos para avaliação e reflexão crítica sobre a prática da atenção básica do planejamento. Avanços, ver os avanços que a gente obteve. Então, um bom planejamento, a gente precisa identificar os avanços. As dificuldades que tivemos nesse processo para modificar uma situação. E quais são as nossas limitações. Não adianta fazer um planejamento se a gente tem limitações. Então, temos que fazer um planejamento que seja possível superar essas limitações e as dificuldades. E aí mostrar os avanços que temos. E se tivéssemos superado tanto as dificuldades quanto as limitações, teríamos melhorado a resolutividade e os resultados. Bem como permite superá-las. Para isso, nós temos que levar em consideração tanto aspectos quantitativos quanto aspectos qualitativos. Não basta trabalharmos apenas com números objetivos, temos que trabalhar com questões qualitativas no planejamento. Para isso, devemos que relembrar o objetivo de um planejamento de saúde. Contribuir para a melhoria do nível de saúde da população, tanto quanto seja possível. Tá? O planejamento ele não deve ser apenas uma expressão de desejos que se planeje. E aí, reforço de que todo planejamento ele não deve ser o desejo da equipe dos profissionais de saúde, mas sim a necessidade daquela população e discutido com aquela comunidade. Eles fazem parte desse processo. Então, temos que fazer planejamentos que sejam factíveis do ponto de vista técnico, viáveis do ponto de vista político, relação com a realidade e discutido com todos os atores envolvidos. Especialmente a comunidade, os trabalhadores e a gestão. Não podemos excluir nenhum desses atores. Vou trazer agora um exemplo de um planejamento, por exemplo, dentro da Unidade de Saúde da Família, Vila Esperança, onde foi feito um diagnóstico comunitário que observou esse baixo número de pessoas com um diagnóstico de diabetes mellitus e, em função disso, se identificou uma situação problema. E assim se colocou como prioridade. Qual era a situação problema? Prevalência de diabetes mellitus na população com 20 anos ou mais e o acompanhamento longitudinal era um problema. Não se conseguia identificar as pessoas com diabetes mellitus e também não se conseguia fazer acompanhamento. Quais foram as ações propostas e após apresentada para a comunidade discutida e alterada? Fazer uma campanha de sensibilização da importância do diagnóstico precoce do diabetes mellitus. Então, uma das ações propostas era fazer uma campanha de sensibilização. A segunda ação proposta foi abordar sobre sinais e sintomas de diabetes mellitus a todas as pessoas com fator de risco para diabetes. Sedentarismo, pessoas acima do peso, com hábitos alimentares inadequados, com histórico de diabetes familiar. Então, abordar sinais e sintomas de diabetes mellitus para quem tem fator de risco para diabetes. E visitas domiciliares a famílias com risco aumentado para desenvolver diabetes mellitus. 3 ações que são bem possíveis de ser feitas na atenção primária. Tá? Extremamente importante que todo planejamento sobre uma situação ou problema tenha uma pessoa responsável pela ação. Porque no momento em que todos são responsáveis, ninguém assume de fato o papel de condutor desse processo. Então tem que se identificar dentro do grupo de trabalho quem é a pessoa ou as pessoas responsáveis por isso.
Neste caso, da unidade Vila Esperança, se escolheu o agente comunitário de saúde e o enfermeiro como responsável por esta ação. E o monitoramento dessa ação, ela vai acontecer semestralmente, observando-se os dados do sistema de informação de saúde usado no momento. E a avaliação desse processo todo ocorre-se anual. A gente monitora a cada 6 meses e avalia anualmente através de uma nova reunião com a comunidade para ver se melhorou a situação do problema ou não. Então eu trago aqui não somente o caso da Unidade de Saúde da Família Vila Esperança, mas as unidades que fazem parte do entorno da Vila Esperança, que seria a Unidade de Saúde da Família Campos do Cristal, por exemplo, a Unidade de Saúde da Família Cidade de Deus, a Unidade de Saúde da Família Moraes da Hípica, Morro dos Sargentos 1 e 2 e São Vicente Mártir. Nesse gráfico podemos ver a prevalência de diabetes na população acima de 20 anos de idade em uma região do município específico, tá? Onde a nossa unidade de saúde da família Vila Esperança mostrou uma prevalência de 13,7. Lembrando que, segundo o Vigitel, a prevalência no Brasil seria de 7,4 e a prevalência na região sul seria de 6,5, ou seja, bem abaixo. Ao mesmo tempo, temos que relembrar, quando fizemos o diagnóstico situacional do território, onde nós tínhamos uma população envelhecida, então o esperado seria, inclusive, maior do que a prevalência do Brasil ou da região sul, por exemplo. Então, nós temos nitidamente uma subnotificação de pessoas com diabetes nessa população. Com relação à prevalência de diabetes na população da unidade, especificamente da Vila Esperança, pegando cada uma das microáreas de abrangência, tem microárea 1, microárea 2, microárea 3, microárea 4, podemos ver que a microárea 3 se caracteriza por maior concentração de pessoas com diabetes médio. A situação inicial, observa-se que todas as unidades, todas as equipes de saúde da família da região estão com prevalência mais baixa. Pode ser por 2 motivos. A população realmente está com cuidado de saúde, ou existe mais pessoas com diabetes que as equipes dessa região não conseguiram identificar. Então a ação é identificar as pessoas que não sabem ser diabéticas e reduzir as complicações futuras para essas pessoas e suas famílias. Identificando as situações de fator de risco, a gente pega áreas de risco, condição que favoreça a morbidade das pessoas, ou seja, regiões dentro do próprio território de abrangência da unidade de saúde, que tem maior número de pessoas com fator de risco, por exemplo, obesas, sedentárias, acima do peso, fumantes, e aí traçar os fatores de risco. Problema ou situação de risco, uma questão não desejada é que se precisa de ações para modificá-lo, mantê-lo ou aprimorá-lo. Deve-se identificar as causas e as consequências, buscando as que têm um impacto mais significativo na geração dos problemas. Então a gente tem que identificar quais são as consequências e buscar, olhando ainda a situação inicial e georreferenciando isso, tá? Podemos identificar que a microárea 1, microárea 2, microárea 3 e a microárea 4 da unidade de saúde da família Vila Esperança, tá? Nas microáreas 1, 2 e 4 tem a maior prevalência e a microárea 3 menos. Tá? Após 6 meses das ações propostas, tá? Podemos ver quanto que melhorou a prevalência quanto melhorou, por exemplo, a identificação da prevalência de diabetes, ou seja, aumentou a prevalência. Tá? Isso mostrou que a ação proposta inicialmente, discutida com a comunidade, ela foi efetiva. Então, na unidade de saúde da família Vila Esperança, houve uma melhoria de 13% no indicador, ou seja, se aproximando mais da realidade. Tá? E dentro das microáreas, houve uma melhora considerável. Ou seja, conseguimos identificar maior número de pessoas com diabetes. Consequentemente, vai reduzir o número de pessoas com complicações. 6 meses mais, ou seja, 1 ano depois das ações propostas, observou a identificação
de mais pessoas com diabetes mellitus, ou seja, aumentou o número de pessoas identificadas em 24%. Tá? Dentro das microáreas de abrangência da unidade de saúde Vila Esperança, a microárea 3, por exemplo, já conseguimos identificar 5,3% da população com diabetes mellitus, pessoas acima de 20 anos de idade. Ou seja, estamos identificando, consequentemente a gente pode estar prevenindo melhor as ações. No momento que a gente identifica as pessoas, a gente previne mais. 18 meses depois, a prevalência ela subiu 38% na Vila Esperança. Tá? Na microárea 1 foi para 5,1, microárea 2 5,3, na microárea 3 5,9, na microárea 4 4,4, ou seja, melhorou 38% a identificação.